boa noite especial para você, Eugênia. Tudo bem? Então, tá bom. Gente, quem trouxe a Bíblia, abra ela aí no livro de Números. Está lá no comecinho da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número. É o quarto livro do Antigo Testamento, é o quarto livro da Bíblia. Números, capítulo de número 22. Nós vamos ler aqui vários versículos, a iniciar pelo versículo 1, tá? Nós vamos até o 7, depois nós vamos dar um salto. E aí eu vou pedir para você que gosta, que quer, que deseja acompanhar o raciocínio, a leitura com a Bíblia, mantenha ela aberta aí, tá? Você lê e não fecha mais não, fica com ela aberta. Números capítulo 22, versículo 1, né, diz assim: os israelitas partiram e acamparam nas campinas de Moabe, para além do Jordão, perto de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo que Israel tinha feito aos amorreus, e Moabe também teve muito medo do povo, porque era muita gente. Moabe teve pavor dos israelitas. Então os moabitas disseram aos líderes de Midian: essa multidão devorará tudo que há ao nosso redor, como o boi devora o capim do pasto. Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe naquela época, enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto do Eufrates, em sua terra natal. A mensagem de Balaque dizia: um povo que saiu do Egito cobre a face da terra e se estabeleceu perto de mim. Vem agora lançar uma maldição contra ele, pois é forte demais contra mim. Talvez eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo da terra, pois sei que aquele que você abençoa é abençoado e aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. Os líderes de Moabe e os de Midian partiram, levando consigo a quantia necessária para pagar os encantamentos mágicos. Quando chegaram, comunicaram a Balaão o que Balaque tinha dito. Agora, olha para mim aqui. Essa história ela continua. Eu acredito que a maioria de vocês sabe o que aconteceu aqui. Eles procuram Balaão, né? Deus fala para Balaão não ir fazer o que Balaque estava contratando ele para fazer. Balaão, ele a priori diz não para Balaque, mas ele fica muito abalado, porque a grana era muito boa, os presentes, as quantias, as recompensas, elas eram muito assim tentadoras, e ele fica numa crise interna. Ele quer ir, mas não pode ir, porque a palavra de Deus diz para ele não ir. E aí ele começa a matutar na cabeça dele, e ele cria ali contextos e pretextos para que ele vá, e ele dá uma ajeitada naquilo que Deus diz, e convence a si mesmo que não tem problema de ir, porque ele não quer perder também a recompensa de Balaque. E aí vocês sabem o que acontece, ele vai, no meio do caminho, não é? Aparece um anjo, a mula na qual ele está indo derruba ele, ele tenta espancar a mula, e aí acontece aquela coisa ridícula, né, da mula profetizar para o profeta. E pior que o profeta ainda responde a mula, e aí vira um diálogo, passa da profecia para o diálogo. E mesmo assim, ele não se avexa a voltar para casa, e ele continua, e aí ele chega onde estava Balaque. Agora, acompanha comigo aqui, versículos de número 36, tá? A partir do versículo de 36, depois de toda essa história que eu contei, nós vamos voltar aqui, à leitura da Bíblia. Quando Balaque soube que Balaão estava chegando, foi ao encontro na cidade moabita da fronteira de Armon, no limite do seu território. E Balaque disse a Balaão: não mandei chamá-lo urgentemente? Por que você não veio? Acaso não tenho condições de recompensá-lo? E Balaão respondeu: aqui estou eu, mas seria eu capaz de dizer alguma coisa? Direi somente o que Deus puser em minha boca. Amém? Grave aqui, direi somente o que Deus puser em minha boca. Feche os olhos, vamos orar. Senhor Jesus,
nós pedimos que a tua palavra, que será ministrada neste momento, seja ungida pelo teu Espírito Santo, seja agraciada pela tua presença e impacte a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente, o nosso ser, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso intelecto, as nossas emoções, os nossos sentimentos, para que a gente saia daqui, ó Deus, assim, alimentado, contente, seguro em Ti. Que a Tua palavra, Senhor, ela seja sustento para a nossa fé e que ela transforme, pelo menos uma parte de nós, que toda predisposição, que todo cansaço, que toda desatenção, que qualquer coisa, Senhor, que esteja dispersando a atenção, que estamos dispensando ou vamos dispensar a Tua palavra daqui por diante, seja repreendido em nome de Jesus, para que o Teu povo ouça, entenda e aprenda, para que possa praticar em nome de Jesus. Amém. Gente, e a história é essa. O povo de Israel está vagando pelo deserto, chega perto de Moabe. Balaque, filho do rei de Moabe, olha aquilo, fica desesperado, é muita gente. Ele treme as pernas com medo, contrata um bruxo para amaldiçoar. O bruxo se sente tentado a ir, Deus diz para ele não ir, ele se engana, ele engana a si mesmo, não é? É igual hoje, né? Vocês ouvem muitos pastores dizerem isso, olha, a gente tem que colocar a nossa vida debaixo do Evangelho, não colocar o Evangelho debaixo da nossa vontade. Nós temos que submeter a nossa vontade ao Evangelho e não o Evangelho à nossa vontade. Balaão, ele submete o aviso de Deus debaixo dos interesses dele, ele vai, a mula derruba ele, profetiza para ele, ele insiste, ele chega lá, toma uma dura do rei Balaque, diz assim, por que você não veio rapidamente quando eu te chamei? Por acaso você acha que eu não tenho grana para te pagar? Meu preço, que eu te ofereci não é o suficiente? Teu cachê é mais caro do que isso? Ele disse que não, olha, cheguei aqui, eu estou aqui, esquece tudo, ele não quer explicar nada para Balaque, e ele diz assim, olha, vamos lá fazer logo o serviço, mas eu vou te avisando, eu vou falar o que Deus puser na minha boca, porque eu não vou falar nada de mim mesmo. E aí Balaque chega, leva ele, põe em cima do monte e diz, Balaão, o povo é aquele lá, amaldiçoa essa galera aí, amaldiçoa essa turma aí. E aí ele vai amaldiçoar, e quando ele abre a boca dele, Deus põe palavra de bênçãos na boca de Balaão, e Balaão, ao invés de amaldiçoar o povo de Israel, que ele foi contratado, estava sendo pago para amaldiçoar, ele abençoou o povo de Israel. Aí Balaque, ele pula no salto, né? Ele disse assim, cara, você está louco, bruxo? Eu chamei você para amaldiçoar, é para jogar praga nesse povo, e você está abençoando. Ele disse, olha, eu só falei aquilo que saiu da minha boca, nem era o que eu estava programado para falar, não é? E aí Balaque falou, não, é que você viu o povo daqui de frente, você vê esse monte de gente, você também fica com medo de amaldiçoar. Vamos por outro, aí leva para um outro lugar, diz assim, olha, aqui você está vendo só uma parte do povo, você não precisa ter medo, eles não parecem tanto assim, agora vai, manda praga nessa turma aí. E Balaão vai lá, respira fundo, conta até 3, e ele vai jogar praga no povo de Israel, e quando ele vai jogar praga no povo de Israel, Deus põe palavra de bênçãos na boca do bruxo, e o bruxo abençoa o povo de Israel. Aí Balaque já pensa em cortar a garganta de Balaão. Gente, e é assim sucessivamente, por mais algumas vezes, ele leva para outro lugar, ele leva, olha, vê desse lado aqui, não, agora vamos por cima, não, agora vamos ver desse jeito aqui, e todas as vezes que Balaão abre a boca para amaldiçoar o povo de Israel, Deus põe palavra de bênçãos na boca de Abraão, ou de Balaão, e Balaão abençoa Israel. Gente, o que é forte, o que para mim é muito claro aqui, é que a intenção de Deus é que eu e você, nós, né, que somos o povo dele, nos tornemos um povo, assim, pessoas inamaldiçoáveis. Não importa a perspectiva, não importa o ângulo, não importa de onde seja visto, não importa de onde venha, não importa por quem venha, o importante é que não vão encontrar razão para amaldiçoar a gente. Pode ser de cima, pode ser do lado, pode ser por baixo, pode ser do flanco, pode ser pela direita, pode ser no geral, pode ser no detalhe, mas jamais vão conseguir amaldiçoar a sua vida. Sabe, eu não sei o que você está passando ultimamente. Eu não sei quais são as dúvidas que você tem
a esse respeito. Eu não sei quais são os inimigos que você tem enfrentado nestes dias. Eu não sei quem ou o que você teme. E eu não sei quais são os conflitos que você carrega no coração em relação a isso. Agora, o que eu sei e o que eu percebo na Bíblia, aqui nesse texto que nós lemos, é que a maldição sem causa, ela não pode prosperar. E que em nome de Jesus, você vai sair daqui hoje, fazendo parte de um povo que pode se tornar inamaldiçoável em nome de Jesus. E que se você verdadeiramente entregar a sua vida para Jesus hoje, agora, aqui, você vai se tornar inamaldiçoável. Você vai ser a prova de maldição. Mas você não vai ser assim porque você vai ter esse poder em si mesmo. Mas você vai se tornar assim porque é a palavra de Deus que diz que Ele já levou toda a nossa maldição na cruz do Calvário. Então, por isso, nós que nos tornamos povo de Jesus, de Deus, igreja do noivo, santo, puro e imaculado, nós somos a prova de maldição. Não porque nós nos fazemos assim, mas porque alguém já se fez assim por nós na cruz do Calvário. E é lindo ver. Gente, talvez assim você não tenha tido essa percepção, mas eu achei lindo ver que o próprio Balaão, lá há muitos anos atrás, teve esse mesmo discernimento antes mesmo que a cruz existisse. Olha, capítulo 23, versículo 21. Olha o que o bruxo diz. Ele diz assim: nenhuma desgraça se vê em Jacó, nenhum sofrimento em Israel. O Senhor, o seu Deus, está com eles. O brado de aclamação do rei está no meio deles. Ou seja, se o Senhor não imputou iniquidade, se o Senhor já justificou esse povo, então esse povo se tornou um povo à prova de maldição. É o que Paulo diz em Gálatas. Um pouquinho diferente, já com a leitura mais moderna e atualizada, capítulo 23 aí, né, você não vai aí para Gálatas, capítulo 3, versículo 13, fica aberto em Números, que é onde nós vamos acompanhar, mas eu vou ler aqui para você ver. Paulo diz assim, né, no versículo 13 do capítulo 3 de Gálatas: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ou seja, Balaão, um bruxo, lá do Antigo Testamento, da época de Moisés, do êxodo do deserto, já teve o discernimento da graça e da cruz, que Paulo explicou no livro de Gálatas, quando ele fala a respeito das quebras de maldições. O que eu estou querendo dizer para você, meu irmão, é que se você é filho de Deus, se Jesus é verdadeiramente o teu Senhor, se você entregou a sua vida, a sua alma, debaixo do senhorio do Cordeiro de Deus, você é uma pessoa inamaldiçoável. Não tem praga que pegue em você, porque na cruz Jesus te fez assim. Glória a Deus. Agora, olha só. Paulo está dizendo a mesma coisa que Balaão disse, que é o que eu acabei de explicar para você. Não tem mais nenhuma maldição sobre a igreja. Não importa qual é o teu passado, qual é a tua história. A partir do momento que você é filho de Deus, é inimputável qualquer praga sobre a sua vida. Agora, olha só. Se nós prestarmos atenção nas razões pelas quais Balaão deu a Balaque, né, do porquê ele não conseguia amaldiçoar, e ao invés disso, ele se via obrigado a abençoar o povo de Israel, a gente encontra uma sequência de afirmações aqui, lindas e fortíssimas, que são as mesmas que hoje nos garantem e nos protegem. E aí, a gente começa a perceber por que o povo de Deus é um povo inamaldiçoável. Eu vou
vou seguir 4 com vocês aqui. Primeiro, porque não há nenhuma acusação para aqueles que são os eleitos de Deus em Cristo Jesus. Olha aí, no livro de Números, capítulo de número 23, versículo de número 8. Você que está seguindo, que vai seguir aí comigo, 23, 8. Olha o que está dizendo a Bíblia aqui. Balaão tentando explicar para Balaque por que ao invés de amaldiçoar o povo, conforme ele foi contratado para fazer, ele estava abençoando. Ele diz assim: como posso eu? O que ele fala a seu respeito é bom, em nome de Jesus. Vocês estão entendendo? Ele está dizendo assim: olha, quem tem poder hoje para jogar maldição sobre o povo de Deus é Deus. Mas Deus não quis jogar maldição sobre o povo, Deus quis jogar bênção sobre o povo. Porque não há mais condenação e nem maldição para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, quem tem autoridade e poder para pronunciar maldição na tua vida, o que ele diz a respeito de você é coisa boa e não coisa ruim. Olha o que ele está dizendo aqui: como posso pronunciar ameaças contra quem o Senhor não quis ameaçar? Ou como posso amaldiçoar a quem Deus quis abençoar? Irmão, se a tua vida está em Cristo, está em Cristo, então não tem praga, meu irmão. Não tem praga, não tem olho gordo, não tem maldição, não tem miséria, não tem nada que joguem sobre a tua vida que pegue em você, porque o único hoje que tem poder para jogar isso na tua vida, que é o Senhor da tua vida, a quem você entregou ela a Ele, que é Jesus, Filho de Deus, Ele não diz coisas ruins a teu respeito, Ele diz coisas boas. Ele não quer coisas ruins a teu respeito, Ele deseja para você coisas boas. Por isso que o povo de Deus é povo à prova de maldição. A segunda coisa é porque aqueles a quem Deus abençoou jamais serão atingidos por maldição. Versículo 23, vai aí, capítulo 23, vai aí para os versículos 19 e 20. Olha o que está escrito na Bíblia. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Aí Balaão continua, ele disse assim: olha, recebi uma ordem para abençoar. Ele abençoou, e eu não posso mudar isso. Gente, quem está falando isso aqui, presta atenção. Quem está falando isso aqui não é um pastor. Quem está falando isso aqui não é um missionário. Quem está falando isso aqui não é um crente. Quem está falando isso aqui não é um filho de Deus. Quem está falando isso aqui é um bruxo da pesada daquela época. Quem está falando isso aqui, para você entender nos dias de hoje, seria um pai de santo. Quem está falando isso aqui era um babalorixá. Quem está falando isso aqui era um daqueles que estão aí, né, filiados, liderando aquela igreja satanista. Quem está falando isso aqui era uma pessoa contrária a Deus, um bruxo de grande poder, cuja fama atravessou desertos, porque aonde Balaão estava e aonde Balaque regia o seu reino, era longe pra caramba. Quem está falando isso aqui é um bruxo da pesada. Você sabe o que a gente consegue entender aqui, gente? É que até o diabo está debaixo dessa afirmação. Se é um bruxo, servo do diabo, que está dizendo que se Deus abençoou, ele não pode amaldiçoar, e se Deus mandou ele abençoar, ele é obrigado a abençoar, o que a Bíblia está dizendo é que até o diabo está debaixo dessa afirmação. Deus abençoou, eu não posso revogar. Ou seja, se Deus abençoou, está abençoado em nome de Jesus. Ou seja, se Deus abençoou a tua vida está abençoada. E o diabo está debaixo dessa afirmação. Ele não pode amaldiçoar se Deus te abençoou. É o que Balaão está nos ensinando aqui. Que a tua vida hoje, ela está fora do alcance do diabo, que ainda que eles queiram amaldiçoar, fazer trabalhos de macumba, ou de qualquer outro tipo de magia, contra você,
não vai pegar, porque Deus diz a teu respeito que sobre você não há praga nem maldição, nem sobre você, nem sobre sua casa, nem sobre sua vida. E se o diabo insistir nisso, Deus vai obrigar a ele, ao instrumento dele, dizer o que Balaão disse. Não, se Deus abençoou, está abençoado. Eu ganhei uma grana violenta para amaldiçoar. Mas Deus mandou abençoar. Eu abri a boca para amaldiçoar. Mas Deus mandou abençoar. E se Deus mandou, está cumprido. Gente, até o diabo se curva à vontade e ao poder de Deus. Terceiro lugar, não é? Que a gente aprende aqui, é que aqueles a quem Deus abençoou recebem de maneira graciosa todas as coisas. Capítulo de número 24, versículo de número 7 diz assim: seus reservatórios de água transbordarão, as suas lavouras serão bem irrigadas, o seu rei será maior do que Agag, e o seu reino será exaltado. E aí, não é, ele continua aqui e fala assim no versículo 8: Deus os está trazendo do Egito, e eles têm a força do boi selvagem, devoram nações inimigas e despedaçam os seus ossos, com suas flechas os atravessam. Gente, o que Deus está dizendo aqui é que aqueles a quem Ele abençoou vai receber de maneira graciosa todas as coisas. Estão entendendo? Você não é inamaldiçoável porque você é um super-homem, porque a sua fé é uma super-fé, porque você conquistou isso. Você é você é a prova de maldição, porque Deus te fez assim na cruz do Calvário. Mas Ele não só te blindou da maldição do diabo, junto com essa blindagem, Deus está dizendo aqui que Ele vai prosperar esse povo, que Ele vai abençoar esse povo, que esse povo vai ser fortalecido para a guerra, para a batalha, para as lutas, e que Ele vai passar por cima, como um rolo compressor, de todos os seus inimigos, de todas as suas situações e de todas as circunstâncias. Em quarto lugar, a Bíblia diz que o povo de Deus é um povo inamaldiçoado, porque o povo de Deus vive sob o signo da libertação. Capítulo de número 24, versículo de número 8. Vamos ler. Olha, Deus os está trazendo do Egito, e eles têm a força do boi selvagem. Devora as nações inimigas e despedaçam seus ossos, e com suas flechas ele os atravessa. Gente, Deus está dizendo para Balaque o que é libertação. Porque o Deus deles libertou eles da escravidão a qual eles viviam. Gente, o que está muito claro aqui é que eu e você, nós que somos igreja de Deus, não podemos mais ser amaldiçoados e nem presos pelo pecado, porque Deus foi quem nos declarou livres. E se Deus nos declarou livres, não há mais chance de voltarmos atrás. Não há mais quem nos prenda. Não há mais quem nos aprisione. Não há mais quem nos oprima. Porque Ele já venceu o mundo, o pecado e o diabo. E essa vitória, na cruz, Ele não dividiu, não é? Ele deu ela completa e inteira para cada um daqueles que creem no seu nome, que se escondem debaixo do sangue do Cordeiro e que vivem a sua vida debaixo da graça de Deus. É o que Balaão está ensinando aqui para Balaque. Ele disse: olha, você quer que eu amaldiçoe esse povo, mas não dá para amaldiçoar, isso é um povo liberto. Isso é um povo que já foi amaldiçoado, que já passou escravidão, que já foi escravizado, mas agora eles estão livres e não tem mais como voltar atrás. Gente, que Balaão, muitos anos atrás, está ensinando,
é a mesma coisa que Paulo ensinou no seu livro aos Romanos, na sua epístola aos Romanos. Você não abre, porque a gente ainda vai voltar um pouquinho para lá, capítulo 8, versículos 31 e 39. Olha só o que Paulo está dizendo aqui, se não é a mesma coisa que Balaão estava tentando ensinar a Balaque. Paulo diz assim, olha, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Olha só, gente, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus quem os justifica. Você sabe o que eu me lembro? Gente, eu me lembro do diabo subindo lá para tentar acusar Jó e Deus justificando ele. Ele te serve porque ele é muito rico, é multimilionário. Tudo dá certo para esse cara. Não, pode tirar o dinheiro dele. Ô diabo, tirou o dinheiro, tirei tudo, matei, acabei com os empreendimentos, acabei com a poupança, com os investimentos, sobrou ele, mais ninguém. Mas ele está com a família dele. Com a família daquela lá, ele se ergue rapidinho. Não, pode tirar a família também, só não toca na vida dele. Ô diabo, e aí, tirei a família dele. E aí, ele não blasfemou contra Deus, gente. É o que Paulo, gente, que eu estou dizendo para vocês, olha, teologicamente falando, tenta entender isso. Paulo, aliás, Balaão, não tinha nem ideia que Paulo ia escrever isso. Nem o Jó sabia o que estava se passando, mas olha o que Paulo diz aqui, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica? Paulo continua, quem é que vai condenar um filho de Deus? Se foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, e mais, está à direita de Deus, e também intercede por nós. Você é filho de Deus, meu irmão? Se você é filho de Deus, quem é que tem autoridade para te acusar? Se foi Jesus mesmo que justificou você, que perdoou você e que pagou a dívida do seu pecado. Para você entender, se o diabo subisse no céu hoje para acusar a sua vida, para acusar você de qualquer erro ou pecado que você realmente tenha cometido, ele chegaria diante de Deus e diria assim, Deus, você viu o Gui, aquele trouxa, como o Senhor investe, acredita nele, mas ele pisa na bola contra o Senhor, merece queimar no fogo do inferno. Deus ia dizer, merece mesmo, porque Deus não pode mentir e Ele é justiça. Mas antes que Deus abra a boca, Jesus que está sentado à direita do Pai, ia se levantar e ia dizer assim, olha, o Gui merece o inferno, mas ele vai vir para o céu, porque toda a dívida do pecado dele foi paga na cruz do Calvário, e o preço está aqui, o sangue do Cordeiro. É isso que Balaão está dizendo para Balaque, falou, olha, você quer amaldiçoar eles, porque você está com medo. Eu quero amaldiçoar eles porque a grana que você está me dando é muito boa. Encaixou direitinho a sua vontade de comer com a minha fome de dinheiro. Mas não dá para abençoar esse povo, porque Deus já justificou esse povo. Se é um povo justificado por Deus, não há condenação contra os filhos de Deus. É o que Paulo está dizendo aqui em Romanos. Por isso, nós somos um povo inamaldiçoável. E o que é forte é que essa certeza que Balaão tem. Balaão, gente, Balaão tem mais certeza disso que muitos de nós hoje. O bruxo, antes de Jesus, antes da graça, antes da palavra de Deus claríssima para nós, o bruxo, ele afirma isso com uma certeza muito maior do que muitos de nós hoje. Voltemos lá para o livro de Números, capítulo de número 23. Olha o que ele diz aqui no versículo 23. Ele diz assim, olha, não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel.
Gente, o bruxo está dizendo isso. Não tem magia negra, não tem obra de macumbaria, não tem obra de feitiçaria, não tem palavras de maldição e nem olho gordo que consiga alcançar ou atingir aquele que é povo de Deus. Ou seja, se você é povo de Deus, essas coisas não pegam em você. Em nome de Jesus, aleluia, amém. Olha o que Salomão diz. Seu provérbio, capítulo 26, 2, ele diz assim, olha, maldição sem causa não prospera. Em outras palavras, aliás, em outra tradução na NVI, que é uma tradução mais moderna, ele diz assim, olha, maldição sem causa justa, sem motivo justo, não pega, não gruda, não gruda. Aí você diz assim, mas eu sou pecador e eu mereço, mas se você se arrepender, você já está justificado por aquele que está à direita, assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por você. Então, se ele justificou você, gente, se Deus, o Filho de Deus, o Santo, o Justo, o Puro, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, o maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, se esse aí, que morreu e ressuscitou, ele está justificando você, ninguém tem poder para dizer o contrário, podem até dizer, mas o que vale é a palavra de Deus. Lembra que Balaão falou para Balaque? Se Deus falou, está falado. Se Deus abençoou, está abençoado. Se Deus justificou, está justificado. Contra isso, não tem o que fazer. Aleluia. Agora, olha só. O que eu falei para você aqui é que nada do que vem de fora pode te atingir, irmão. Nem bruxaria, nem macumbaria, nem maldição, nem olho gordo. Nada pega em você e nada pega mesmo em nome de Jesus. Todavia, a palavra de Deus nos diz, nos ensina, que a grande maldição ela não vem lá de fora, mas ela vem de dentro. Né? Que o que nos atinge não é o inimigo exterior, é o interior. Ou seja, que o nosso pior inimigo, o nosso grande inimigo, não é o Balaão, que está lá jogando maldição sobre nós, né? Mas somos nós mesmos. Porque agora que nós já fomos justificados por Cristo Jesus, nosso maior inimigo não é o diabo. Nosso maior inimigo é a nossa natureza, a nossa carne. É o que está dentro de nós. Conforme Tiago diz, capítulo 4, versículo 1, ele diz assim, olha, as guerras não vêm dessas paixões, da concupiscência da sua carne e do seu coração. Isso também é visto na continuidade dessa história aqui. Que Balaão não consegue amaldiçoar, mas ele ensina a Balaque como é que se faz para que a maldição consiga enganar o povo. Mas isso é uma história para um outro dia, para uma outra pregação. Isso já é um outro assunto. O que eu quero te dizer agora, meu irmão, é que Jesus pagou o preço por todos os seus pecados. Ele destruiu o escrito de dívida que havia contra ti, contra mim. Acabou, a gente não deve mais nada. Não tem mais maldição, não tem mais pecado, não tem mais condenação para quem está em Cristo Jesus, porque Ele levou todas essas coisas na cruz do Calvário com Ele. Então, o que vem de fora não pode te atingir. Ai, cruzei com uma obra de macumbaria na frente da minha casa. Não te atinge. Nossa, rogou praga sobre mim. Não te atinge. Nossa, fizeram um trabalho contra a minha vida. Não te atinge em nome de Jesus, porque maior é o que está com você do que o que está lá fora com eles. Só quem tem autoridade para te atingir, quem tem autoridade para te amaldiçoar, quem tem poder para fazer a tua vida um inferno é Deus. E Ele não tem intenção nenhuma, nem de te atingir, nem de te afligir. Pelo contrário, a intenção dele é te acolher, te proteger e te abençoar em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Vamos fechar os nossos olhos. Você que está aí na sua casa assistindo pelas redes sociais, que eu grosseiramente não cumprimentei no início do culto. Feche os seus olhos aí também. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque Tu nos tornaste um povo à prova de maldição. Te agradecemos, Senhor, porque Tu nos blindaste
contra todo mal que possa vir de fora para dentro de nós. Te agradecemos, Senhor, porque Tu nos fez povo Teu, e agora nós somos protegidos por uma armadura do sangue de Jesus, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Te agradecemos, Senhor, porque todas as astutas ciladas do diabo e todas as maldades desse mundo, nada dessas coisas podem nos derrubar, pode nos atingir, pode nos machucar, porque maior é o Senhor que está conosco. Te agradecemos, Pai, porque Tu nos fizeste um povo protegido, e além de protegido, Tu nos fizeste um povo agraciado. Além de não deixar essas coisas nos atingir, Tu ainda diz que vai fazer com que a gente as supere, a gente passe por cima delas, a gente destrua e as vença. Por isso Tu diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Te agradecemos, ó Pai, porque Tu nos fizeste um povo à prova da maldade do diabo e do mundo. E te pedimos, ó Deus, que essa consciência, ela fique encravada na nossa mente, no nosso coração, no nosso ser, para que quando nós enfrentemos situações assim, nós saibamos quem é o nosso Deus e quem nós somos debaixo do nosso Deus, para que a gente possa enfrentar com coragem, de peito aberto, e com muita fé. A Tua palavra diz que a fé é um escudo contra todas estas coisas, contra todas essas maldades. Senhor, abençoa a Tua igreja. Meu Deus, em nome de Jesus, dá o discernimento que esse bruxo teve lá no livro de Números, que Paulo relatou nas suas epístolas, dá esse discernimento, esse conhecimento, esse entendimento, essa fé, essa certeza, para cada um de nós, Senhor, para que nós possamos ter postura nova diante de todas as tentações, diante de todas as circunstâncias, diante de todas as situações, diante de todas as doideiras e maldições que a vida joga contra nós, ou que tentam jogar contra nós, ou que querem nos fazer acreditar que está acontecendo contra nós. Senhor, que esse discernimento nos ajude a permanecer, a perseverar e a continuar na Tua presença e na fé, até o dia que o Senhor nos chamar para estar com o Senhor. Que seja assim, Pai, em nome de Jesus. Amém.